Esse carro de Fórmula 1 tinha 1.400 cavalos, 400 a mais que os F1 atuais. Era uma questão de os engenheiros levarem as máquinas além dos limites da tecnologia daquele tempo, criando monstros. Mas eles tinham um problema. Adoravam explodir. Os turbos surgiram do nada na Fórmula 1. E eu vou explicar. A partir de 66, você podia criar motores de qualquer formato, desde que com capacidade máxima de 3 litros. E havia todo tipo de motores, 4 cilindros em linha, 4 cilindros opostos, V6, V8, V16, mas havia uma regra ignorada. Era possível empregar motores com indução forçada, mas tinham que ter no máximo 1,5 litros de capacidade. Então, os turbos e compressores eram permitidos, mas ninguém os usava. Você certamente sabe a mágica que o turbo provoca. É provável que até o seu carro tenha um turbo, eles estão por toda parte. E não é que eles não fossem populares nos anos 60 ou 70. Havia carros como o Oldsmobile Cutlass Jetfire e o Chevrolet Corvair Monza Spider equipados com turbos, e eles eram muito comuns também na indústria aeroespacial. Mas todas as equipes preferiam o formato mais simples e leve dos motores aspirados de 3 litros. Muitos usavam o Ford Cosworth DFV, que em breve se tornaria um ícone na Fórmula 1. Era leve, potente, confiável e, mais importante, barato. Mas isso foi até a Renault aparecer. Eles queriam entrar na Fórmula 1, mas de um jeito diferente. Eles ganharam experiência com os motores turbo graças à participação nas 24 horas de Le Mans. De aparência invocada, o Renault Alpine A443 chegou à vitória em 78 com seu motor 2 litros V6 que produzia 600 cavalos. Uma experiência que seria valiosa para a Fórmula 1. O sucesso se deveu ao extenso programa de testes antes da corrida, completando mais de 16 mil quilômetros nas pistas ao longo da temporada. Então a Renault desenvolveu o motor V6 1.5 litro turbo a partir do 2 litros de seu protótipo. E em 77 a Renault iniciou a icônica era turbo com o RS01, o primeiro carro turbo alimentado na história da Fórmula 1. E olhe para o tamanho do turbo. É absolutamente enorme. Tinha mais de 2 bar de pressão e produzia em torno de 510 cavalos. Era de longe o mais potente do grid. Na verdade, a pressão era tanta que foi preciso usar um bloco em ferro fundido em vez do aço ou do alumínio dos demais motores. Esse volume de pressão aplicado a qualquer coisa que não fosse o ferro simplesmente explodiria o motor. Isso fez o RS01 ficar acima do peso, mas a potência extra compensava. A Renault o inscreveu no GP de Silverstone em 1977 e o carro foi absolutamente ruim. Ele era cronicamente frágil a tal ponto de que não terminaria uma corrida sequer naquele ano. E depois de 2 anos completando poucas provas, ganhou o apelido de Chaleira Amarela. Ele produzia um bocado de fumaça branca da carenagem do motor, mas isso é o que acontece quando se é pioneiro numa tecnologia. Os turbos funcionavam com pressões impensáveis para a época, tanto que precisavam de um bloco especialmente reforçado. E mesmo assim ele se partia e desgastava com a duração de um só grande prêmio. E com a maior pressão do turbo, você tem de usar bem mais combustível, então o calor se tornou um problema. Nos testes, o motor Renault derretia seus pistões e válvulas. Só não chegava a esse ponto quando o cabeçote estourava antes. Curiosamente, a questão do calor foi solucionada de forma estranha. Eles adicionaram mais combustível. Sim, usavam combustível em excesso para refrigerar o motor, criando a marca registrada das chamas saindo do escapamento. Isso seria a assinatura da era dos turbo. E isso é fantástico. Quem não gosta de ver chamas saindo do escapamento de um carro de corrida? Mas no fim da temporada de 78, após uma extensa evolução, o Renault parou de quebrar. E no GP dos Estados Unidos, em Watkins Glen, o carro era rápido. A vantagem de potência que o carro tinha o tornava mais veloz em circuitos velozes. E Watkins Glen é rápido. Não há realmente curvas de baixa nele, e isso ajudou a Renault ainda mais, já que com essa configuração de turbo único, o motor tinha anos de turbo lag. Deixa eu te mostrar isso. Esse é um gráfico do dinamômetro para uma versão seguinte daquele carro, mas que serve para explicar. Entre os 7 e 9 mil RPM, o carro produz menos potência do que os aspirados do grid. E com seu peso extra, isso o deixava lento. Mas à medida que se avança nas rotações e mais gases de escapamento alimentam o turbo, a potência chega rápido. A demora antes de o turbo girar é o que chamamos de turbo lag, e a Renault com esse turbo imenso tinha muito. Mas quando o turbo enchia, a potência vinha como uma locomotiva sem freio.
Eu pilotei um carro turbo mais recente e ele é muito difícil de pilotar. Você tem de acelerar suavemente e prever quando aquela montanha de potência vai chegar. E quando ela chega rápido. E se isso já era complicado no seco, imagine então no molhado. Não era apenas uma questão de desempenho, mas também para os pilotos forçados a contornar isso tudo. Ayrton Senna era conhecido por telegrafar o acelerador ao longo de uma curva para manter o turbo girando para que tivesse potência na saída dela. Para a Renault, o lag gerava outro problema. Muitas vezes a avalanche de potência e torque deixava a caixa de câmbio em pedaços. Mas de volta àquela corrida em Watkins Glen. O Renault não rendia nas curvas lentas, mas nas curvas de média os pilotos conseguiam manter as rotações altas e com isso tinham mais potência na saída. E o Watkins Glen era a pista perfeita para eles que conseguiram terminar em quarto. Ao longo dos anos seguintes, o motor manteve sua base, mas havia uma diferença principal. Pressão do turbo. Não dá para simplesmente aumentar a pressão sem que os motores explodam. Quando se aumenta a potência, os componentes começam a chegar ao limite. I think that in any racing engine, the nearer you are to it disintegrating, in general, the better its performance will be. E como todas as fabricantes aumentaram a pressão, surgiram mais e mais problemas que exigiam solução, e de novo um deles era o calor. Então a Renault começou a refrigerar o ar em direção ao turbo com injeção de água. Isso permitiu aumentar a pressão sem derreter os pistões. E também resolveu outro problema que tinham: detonação. Quando se aumenta a pressão, a força dentro do pistão se torna tal que o combustível queima espontaneamente, até chegar a um ponto em que o motor não resiste, resultando em bielas rompidas e metal esmagado ao longo do bloco. Nada bom. Mas essa solução, ao lado de várias outras, fez a potência aumentar. E nos 2 anos seguintes, o motor da Fórmula 1 saltou de 500 para 900 cavalos. Agora, com esse equilíbrio entre potência e durabilidade, surgiu uma oportunidade. As equipes descobriram como alterar a pressão com facilidade. Mudando o mapa de controle do motor, ele comanda os tempos de funcionamento, pressão, volume de combustível e tudo que o motor precisa. E em seguida trocá-lo por outro mapa. E então vieram os motores de qualificação. No quali, você só precisa de potência máxima por poucas voltas, então as principais equipes entenderam que podiam acertar os motores para 1 ou 2 voltas e não havia problema se eles se desgastassem totalmente. Elas tiravam esse motor e instalavam um novo para a corrida com um mapa de controle bem mais conservador. Como você pode imaginar, assim que a Renault conseguiu bons resultados com seu motor turbo, todo mundo seguiu o mesmo caminho. Um dos mais famosos foi o motor BMW M12/M13. O mais interessante é que ele era um 4 cilindros em linha e cada cilindro era pouco maior que o dos V6 nos demais carros, e por isso mais forte. Ele podia chegar a 11.000 RPM e, eventualmente, aos 1.400 cavalos, o mais potente motor na história da Fórmula 1. Mas isso não foi da noite para o dia. Em 83, o motor produzia 800 cavalos de potência com 3,2 bar de pressão, e isso é muito. Os carros atuais da Fórmula 1 têm turbos grandes que andam com 3,5 bar de pressão, mas isso com a tecnologia de hoje. Em 86, o motor gerava tanta potência que nem a BMW conseguia quantificar. Ele superou a capacidade do dinamômetro da BMW, que só conseguia mensurar até 1.280 cavalos. O número de cavalos que sabemos agora vem de carros de colecionadores colocados em dinamômetros mais modernos. O que levou a esse número insano ao longo dos anos com alguns dos melhores projetistas de motores do mundo. Mas eles empregaram algumas técnicas à moda antiga. 1.400 cavalos são muita coisa, não é? Basicamente o topo do que conseguimos alcançar com motores modernos atualmente, e isso com SUs modernas e carros com câmbios de borboleta no volante. Esses pilotos controlavam esses carros de 1.400 cavalos, que pesavam apenas 600 quilos e com câmbios manuais, pilotando muitas vezes com uma só mão ao volante e pneus que nem de longe são como os atuais. Absolutamente heróis. Nos anos seguintes, o desenvolvimento veio forte e rápido. As equipes começaram a usar tolueno, um combustível muito tóxico que permitia tirar mais potência, já que era possível aumentar a pressão do turbo sem destruir o motor. Nós fizemos um vídeo sobre isso. Outro avanço foi a redução do turbo lag. As equipes usavam diferentes modos para resolver o problema. A Ferrari adotou um sistema com 2 turbos. Isso significa que você tem 2 turbos menores que giram mais rápido e conseguem uma potência equivalente. Outros ficaram com o turbo único e turbinas de geometria variável, o que é super inteligente. Eles usam essas palhetas móveis para imitar um turbo menor nas rotações menores, então você tem menos lag. E em seguida imitar um turbo maior nas rotações mais altas para ter maior pressão no pico. O melhor de 2 mundos, e são relativamente comuns nos carros de rua de alta performance. Como sempre, começou a batalha das regras, que tentavam deixar os carros mais lentos e os times tentando deixá-los mais rápidos. A primeira medida foi proibir os reabastecimentos e adotar um tanque de combustível de capacidade
velocidade fixa, assim não era possível andar de pé embaixo por toda a corrida. Isso resultou em vários carros sem combustível na última volta, mas como sempre os engenheiros foram inteligentes e refrigeraram o combustível para torná-lo mais denso e bombear mais dele para o tanque. E isso é usado até hoje em corridas menores. Como não bastou para reduzir a velocidade, depois de alguns anos a FIA começou a reduzir a pressão máxima permitida mais e mais, até banir os carros turbo em 1989. Mas isso trouxe outra era épica da Fórmula 1. A era da suspensão ativa. Confira nosso vídeo sobre esse tema aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima.